Um juiz riu na cara de uma faxineira dentro de um tribunal lotado e disse que ela não sabia nem assinar o nome. Ele não imaginava que aquela mulher simples acabaria com a carreira dele sem escrever uma única palavra. O martelo bateu na mesa. A senhora pode falar ou não? Dr. Armando Lacerda jogou os óculos sobre a pilha de papéis e olhou para Dona Conceição como quem olha para algo que incomoda. Ela estava de pé, de bolsa no braço, vestido florido passado a ferro, cabelos presos. Engoliu seco. Pode falar, dona. Ou veio aqui para enfeitar a sala? Algumas pessoas no fundo da sala riram baixinho. O advogado do outro lado, Gilberto Prado ao lado dele, nem tentou esconder o sorriso. Dona Conceição abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Eu trabalhei 12 anos, doutor. 12 anos limpando aquele prédio e me mandaram embora sem me pagar nada, sem assinar minha carteira, sem... Sem o quê? O juiz se inclinou para frente. A senhora tem documento? Contrato? Alguma coisa escrita? Ela tirou um papel amassado da bolsa. Estendeu a mão. Dr. Armando pegou o papel com 2 dedos, como se fosse sujo. Olhou por cima dos óculos. Depois, olhou para ela. Depois, olhou para os lados, como se fosse contar uma piada. Isso aqui tem uma impressão digital, no lugar da assinatura. Ele jogou o papel de volta na mesa. A senhora não sabe nem assinar o nome, é isso? O silêncio durou meio segundo. Depois virou riso. Não um riso discreto. Um riso aberto, solto, do tipo que enche uma sala. O advogado de Gilberto bateu a mão na mesa de tanto rir. Gilberto olhou para o teto satisfeito. Até um servidor que passava no corredor parou para ver o que estava acontecendo. Dona Conceição ficou parada, olhos fixos no papel amassado sobre a mesa. As mãos apertaram a alça da bolsa. Dr. Armando Lacerda ainda estava sorrindo quando falou. Minha senhora, isso aqui não é lugar para quem não entende o que está fazendo. Eu vou arquivar esse processo e a senhora pode voltar para casa. Ele nem terminou de falar direito, porque do lado de fora daquela janela, uma jovem com o celular na mão havia gravado tudo. E o que viria depois, esse juiz não estava nem de longe preparado para enfrentar. O papel amassado ainda estava em cima daquela mesa. Dona Conceição olhou para ele e sentiu o peito apertar de um jeito diferente. Não era só vergonha, era reconhecimento. Ela conhecia aquele papel, sabia exatamente o dia em que ele tinha sido feito, quem tinha segurado a caneta, quem tinha guiado o seu dedo mindinho com cuidado para deixar a marca certinha. Tinha sido Rafaela, a filha dela. E naquele segundo, dentro daquele tribunal barulhento, o mundo ao redor de Dona Conceição sumiu. Voltou o cheiro de água sanitária, o barulho do balde batendo no corredor, o eco dos passos dela nas escadas do bloco B, todo dia às 6 da manhã, antes de todo mundo acordar. Dona Conceição tinha chegado naquele condomínio com 42 anos, uma filha pequena e nada mais. O marido tinha ido embora. O aluguel estava atrasado, e o síndico de antes, um senhor gordo e bonachão chamado Seu Neves, tinha aberto a porta para ela sem pedir referência nenhuma. Você parece uma mulher de palavra, ele tinha dito. Isso é o que importa aqui. E ela tinha sido. Durante 12 anos, Dona Conceição não faltou um dia sem avisar. Não sumiu em feriado, não deixou um banheiro pela metade. Conhecia o nome de cada morador, sabia quem tomava café cedo, quem não gostava de barulho de manhã, quem deixava o cachorro escapar pela escada. O condomínio era a segunda casa dela, só que a segunda casa não te avisa quando vai te jogar na rua. Seu Neves se aposentou e Gilberto Prado assumiu. Dona Conceição lembrava do primeiro dia dele como síndico, a forma como ele andou pelos corredores com as mãos para trás, olhando tudo com cara de dono, a forma como olhou para ela e não disse bom dia. 3 meses depois, um bilhete embaixo da porta do quartinho de limpeza. Seus serviços não serão mais necessários a partir de sexta-feira. Sem conversa, sem aviso, sem um centavo de indenização.
Rafaela foi quem leu o bilhete para ela em voz alta. E foi Rafaela quem disse, com a voz firme de quem não aceita quieto: "Mãe, isso é ilegal. Você tem direito. A gente vai atrás." Dona Conceição não queria confusão. Nunca quis. A vida inteira ela tinha abaixado a cabeça e seguido em frente. Mas dessa vez, a filha não deixou. Foram juntas até um escritório de assistência jurídica. Assinaram, ou melhor, marcaram o papel com o dedo e entraram com o processo. O estralo do martelo trouxe tudo de volta. "A senhora ainda está aqui?" A voz de Dr. Armando Lacerda cortou o ar como um chicote. Dona Conceição piscou. Estava de volta, de pé, com a bolsa no braço e o coração aos pedaços dentro do peito. Mas os olhos dela não tremeram. Dona Conceição respirou fundo e deu um passo à frente. Não era um passo de coragem ensaiada. Era o passo de quem não tem mais nada a perder e sabe disso. Ela colocou as duas mãos na borda da mesa e olhou direto para o juiz. "Doutor, eu preciso que o senhor me escute." Dr. Armando Lacerda ergueu uma sobrancelha. Não de interesse, de irritação. "Eu estou aqui para isso, dona. Fale logo." Ela começou a falar, devagar, escolhendo as palavras com cuidado, do jeito de quem sabe que cada uma delas precisa pousar certa. Falou dos 12 anos, falou das manhãs de sábado que ela foi trabalhar mesmo doente. Falou do Natal, que ficou no condomínio, ajudando a organizar a festa dos moradores, enquanto a Rafaela comemorava sozinha em casa. Falou do bilhete embaixo da porta. Falou que nunca assinou carteira, que nunca teve plano de saúde, que nunca recebeu 13º, que nunca reclamou de nada porque tinha medo de perder o emprego. E enquanto ela falava, o juiz olhava para o relógio. Não uma vez, 3 vezes. Dona Conceição percebeu, mas continuou. "Eu só quero o que é meu de direito, doutor. 12 anos de trabalho não pode valer nada." Doutor Armando juntou os papéis na frente dele e bateu a pilha na mesa para alinhar, daquele jeito que as pessoas fazem quando já decidiram e só estão esperando você terminar de falar. "A senhora tem algum comprovante de pagamento? Depósito em conta? Olerite?" Ela abriu a bolsa, tirou um envelope velho, dobrado no meio. Dentro tinha recibos escritos à mão, com o valor e o mês. Alguns com a assinatura de Seu Neves, outros sem nada, só o valor rabiscado. O juiz pegou um dos recibos, olhou e colocou de lado com uma expressão que dizia tudo, sem precisar de palavras. "Isso não prova vínculo empregatício, dona. Qualquer pessoa pode escrever um número num papel." "Mas tem 12 anos de recibo aqui, doutor. 12 anos com o mesmo valor todo mês. Tem o nome da senhora nesses recibos?" Ela olhou. A maioria não tinha. Seu Neves era daqueles que faziam tudo no tato, na confiança, sem burocracia. "Não tem o nome, mas... então não serve." Ela ficou com o envelope na mão, parada, enquanto o advogado de Gilberto Prado já abria a pasta dele com a desenvoltura de quem sabe que o jogo está ganho. O nome dele era Doutor Fábio Menezes. Terno cinza, cabelo bem penteado, uma voz treinada para soar razoável, mesmo quando está sendo cruel. "Meritíssimo." Ele começou se levantando com calma. "O que temos aqui é uma situação infeliz, porém bastante simples. A requerente prestava serviços esporádicos ao condomínio na modalidade autônoma. Não há vínculo, não há contrato, não há sequer uma assinatura válida em documento nenhum." Ele abriu a pasta e distribuiu cópias sobre a mesa. "O que temos, isso sim, são declarações assinadas por 5 moradores do condomínio, confirmando que a requerente trabalhava de forma irregular, sem horário fixo, sem subordinação, sem exclusividade. Características que, como Vossa Excelência sabe, descaracterizam completamente o vínculo empregatício."
Dona Conceição olhou para as folhas que ele havia colocado na mesa. Não conseguiu ler, mas sabia o que estava escrito. Sabia porque conhecia aqueles moradores, sabia quem eles eram, sabia que alguns deles tinham comido o bolo que ela trouxe na festa junina, que um deles tinha pedido para ela guardar a chave de reserva do apartamento e tinham assinado aquele papel contra ela. Isso não é verdade, ela disse. A voz saiu mais baixa do que ela queria. Eu tinha horário. Eu entrava às 6 da manhã todo dia. Pergunta para qualquer morador. Já perguntamos, disse Dr. Fábio, sem nem olhar para ela. As respostas estão aí. O juiz folheou as declarações, acenando com a cabeça devagar, como quem está confirmando o que já sabia. Dona Conceição sentiu o chão afundar 1 centímetro sob os pés. Não era uma sensação nova. Era aquela velha sensação de estar falando e não ser ouvida, de estar presente e ser ignorada, de existir e não contar. Ela olhou para a cadeira do lado, onde deveria estar o advogado que a assistência jurídica tinha indicado para ela. Mas ele tinha ligado na manhã daquele dia, dizendo que estava com febre, que mandaria um substituto. O substituto apareceu, ficou 15 minutos, sussurrou que não tinha tido tempo de ler o processo direito e ficou quieto desde então, olhando para o próprio caderno com uma caneta na mão que não escrevia nada. Era ela contra aquele mundo inteiro. E naquele momento, dentro do peito dela, alguma coisa começou a rachar. Não foi de uma vez. Foi devagar, como uma parede que absorveu água demais. Ela pensou na Rafaela, na cara da filha, quando souberam que o processo tinha sido aceito. No quanto Rafaela tinha acreditado que ia dar certo. No quanto ela mesma tinha acreditado, lá no fundo, mesmo sem contar para ninguém. E pensou no que a mãe dela dizia quando ela era criança, lá no interior, numa casa de chão batido. Gente como a gente não briga com poderoso, Ceissa. A gente trabalha, agradece e segue. Talvez a mãe dela tivesse razão. Talvez ela tivesse errado em vir até aqui, em acreditar que um papel amassado com a marca do dedo dela valia alguma coisa dentro daquele lugar cheio de togas e pastas organizadas. Talvez ela fosse mesmo o que aquele juiz estava deixando claro com cada olhada no relógio. Alguém que não entendia onde estava pisando. Ela sentiu a garganta apertar. Pensou em pegar a bolsa, pedir licença e ir embora. Engolir mais uma vez. Voltar para casa, contar para Rafaela que não deu e encontrar outro jeito de sobreviver como sempre tinha feito. Mas aí, o advogado de Gilberto Prado falou mais uma coisa. Ele falou olhando para o juiz, como se Dona Conceição nem estivesse na sala. Meritíssimo, sugiro que encerremos logo. Isso está tomando um tempo que poderia ser usado em causas com algum fundamento. Causas com algum fundamento. Dona Conceição ouviu aquela frase e sentiu alguma coisa mudar dentro dela. Não foi raiva, foi mais fundo que raiva. Foi aquela clareza fria que às vezes aparece quando a humilhação passa de um certo limite e vira combustível. 12 anos. 12 anos de balde, de vassoura, de escada, de feriado trabalhado, de Natal longe da filha. E aquele homem estava sugerindo que a causa dela não tinha fundamento. Ela não ia embora. Não hoje. Ela ergueu o queixo, olhou para o juiz e disse, com uma voz que saiu mais firme do que ela esperava: Eu não terminei de falar, doutor. O juiz parou de escrever. Levantou os olhos devagar, do tipo de olhar que as pessoas usam quando querem deixar claro que estão fazendo um favor enorme só de prestar atenção. A senhora não terminou de falar, ele repetiu, como se estivesse traduzindo algo absurdo para o português. Tá bem, então fale. Dona Conceição abriu a boca. Doutor, o que eu quero dizer é que, mesmo sem contrato assinado, existe uma lei que protege o trabalhador quando há habitualidade e dependência econômica. Minha filha pesquisou, tem jurisprudência que... Jurisprudência. Dr. Armando Lacerda repetiu a palavra com um sorriso no canto da boca.
A senhora sabe o que significa jurisprudência? Ela hesitou. Sei, sim. É quando outros casos parecidos são usados como referência em decisões judiciais. Ele terminou a frase por ela devagar, como se estivesse explicando para uma criança. A senhora decorou isso? Ou alguém escreveu num papel para a senhora repetir aqui? Dr. Fábio Menezes tossiu do lado, cobrindo o riso com um punho fechado. Gilberto Prado olhou para o teto. No fundo da sala, um rapaz de terno que esperava o processo seguinte cochichou alguma coisa para a colega ao lado. Os dois olharam para Dona Conceição. Um deles desviou o olhar rápido, sem graça. O outro ficou olhando. Dona Conceição sentiu o calor subir pelo rosto. Não precisei decorar nada, doutor. Minha filha me explicou. Eu entendo o que significa. Com todo o respeito, disse o juiz, sem nenhum respeito. Entender uma explicação que alguém deu é diferente de compreender o processo jurídico no qual a senhora está inserida. A senhora sabe quantos documentos compõem esse processo? Quantas páginas? Quantos artigos de lei foram citados? Ela não sabia. Claro que não sabia. Não sei de cor, mas não sabe. Ele abriu as mãos, como quem apresenta uma conclusão óbvia. Então talvez a senhora entenda por que fica difícil levar esse processo adiante. O advogado que deveria estar defendendo Dona Conceição baixou a cabeça para o caderno. Não disse uma palavra. A sala inteira parecia estar do lado de Dr. Armando Lacerda. Não porque concordavam necessariamente, mas porque ninguém ia se arriscar a discordar de um juiz dentro do próprio tribunal dele. Dona Conceição ficou de pé, sozinha, com um envelope de recibos na mão. Então o juiz fez algo que ela não esperava. Ele se levantou da cadeira. Caminhou devagar ao redor da mesa, colocou as mãos para trás e parou a 2 metros dela, olhando de cima, como um professor que vai dar uma lição que o aluno não pediu. Deixa eu te perguntar uma coisa, minha senhora. Uma coisa simples. Ele pegou o papel amassado que estava sobre a mesa, abriu devagar, apontou para o canto inferior direito, onde estava a impressão digital dela. Isso aqui é sua assinatura? É minha marca, doutor. Você não sabe escrever o nome. Ele disse isso alto. Mais alto do que precisava. Você não sabe nem assinar o nome. Não foi uma pergunta. Foi uma declaração. Feita de frente para a sala inteira, com uma clareza calculada, do tipo que não deixa dúvida sobre a intenção. O riso voltou. Dessa vez, mais aberto. Dr. Fábio não se conteve. Gilberto Prado deu uma risada curta, de nariz, e sacudiu a cabeça como quem diz, que situação. O rapaz de terno no fundo da sala inclinou o corpo para o lado e falou alguma coisa para a colega. E os dois sorriram. Dona Conceição sentiu as pernas ficarem pesadas. O juiz voltou para a cadeira dele devagar, satisfeito, como quem acabou de encerrar um debate que nunca foi debate. O sistema jurídico brasileiro é complexo, dona. Ele foi construído por pessoas que estudaram anos, que passaram por concursos, que dedicaram a vida a entender as leis desse país. Ele arrumou os papéis na frente dele. Não é um lugar para qualquer um chegar com um envelope velho e uma impressão digital, achando que tem razão. Foi aí que Dona Conceição fez algo que ninguém esperava. Ela falou. Não gritou, não chorou. Falou com uma calma que veio de um lugar fundo, daquele lugar que só aparece quando a pessoa não tem mais nada a esconder. Doutor, o senhor tem razão que eu não sei assinar o nome. Nunca tive escola para isso. Trabalhei desde os 9 anos, não tinha como. Mas eu sei o que é honestidade, sei o que é chegar no horário. Sei o que é trabalhar 12 anos sem dar um calote em ninguém. Ela olhou direto para ele. E pelo que eu estou vendo aqui hoje, isso é mais do que muita gente que estudou pode dizer. O silêncio que veio depois daquilo foi diferente. Por uns 3, 4 segundos, ninguém na sala fez nada. Dr. Fábio parou de mexer nos papéis. Gilberto Prado descruzou os braços.
O rapaz de terno no fundo ficou parado. Até o juiz ficou quieto por um momento. Era o tipo de silêncio que acontece quando alguém fala uma verdade que pega todo mundo desprevenido. Dona Conceição ficou de pé, olhos no juiz, esperando, e então Dr. Armando Lacerda destruiu aquele momento. Ele deixou o silêncio durar exatamente o tempo necessário para parecer que estava considerando o que ela disse, e depois sorriu. Um sorriso lento, controlado, de quem tem o poder na sala e sabe disso. Muito bonito, dona. Muito bonito mesmo. Ele bateu palma. Uma vez. Devagar. Dr. Fábio baixou a cabeça com um sorriso. Gilberto Prado virou o rosto para o lado para esconder a expressão. O servidor que tinha parado no corredor lá atrás deu uma risada discreta e continuou caminhando. Agora que a senhora terminou o discurso, disse o juiz, pegando o martelo, eu vou terminar o meu trabalho. Ele olhou para ela uma última vez e disse, com a voz tranquila de quem está acostumado a encerrar assuntos, processo arquivado. Essa aqui não sabe nem assinar o nome. O martelo bateu. Dona Conceição ficou parada por um segundo que pareceu 1 minuto inteiro. Depois, pegou o envelope de recibos, dobrou devagar, colocou dentro da bolsa, ajeitou a alça no ombro e saiu da sala sozinha, sem ninguém ao lado, sem ninguém olhando com compaixão, sem ninguém dizendo que ela tinha razão. Do lado de fora da janela, uma jovem abaixou o celular devagar. A câmera tinha gravado tudo. O banheiro do fórum tinha um espelho trincado no canto superior direito. Dona Conceição ficou olhando para ele por um tempo sem se ver direito. A trinca dividia o reflexo dela em 2 pedaços que não encaixavam bem. Ela achou que fazia sentido. A torneira estava pingando. Um pingue monótono, regular, que ecoava no azulejo velho. Ela abriu a água fria, molhou as 2 mãos, passou no rosto. Ficou curvada sobre a pia por um instante, deixando a água escorrer pelo queixo. 12 anos. A palavra ficou parada na cabeça dela como uma pedra no meio de um rio. 12 anos e um martelo derrubou tudo em menos de 40 minutos. Ela pensou em ligar para Rafaela, mas não sabia o que ia dizer. Não sabia como ia explicar que tinha ficado de pé lá dentro, tinha falado o que precisava falar, e mesmo assim tinha saído de mãos vazias. Que a verdade dela não tinha valido nada porque não estava escrita do jeito certo, no papel certo, com a assinatura certa que ela nunca aprendeu a fazer. Uma mulher entrou no banheiro, olhou para ela rapidinho e desviou o olhar. Daquele jeito que as pessoas olham quando percebem que alguém está no limite e não querem se envolver. Dona Conceição endireitou o corpo. Pegou o papel toalha, secou o rosto, jogou no lixo. Ficou olhando para o próprio reflexo no espelho trincado e pensou na voz de Rafaela dizendo, meses atrás, quando tudo tinha começado, mãe, você não fez nada de errado, e quem não fez nada de errado não precisa ficar quieto. Ela tinha achado bonito na época. Agora parecia ingênuo, mas o telefone tocou antes que ela terminasse de pensar. Era Rafaela. Ela atendeu sem dizer oi. Ficou só com o telefone no ouvido em silêncio. Mãe, a voz da filha era diferente. Não era a voz de quem liga para perguntar como foi. Era a voz de quem tem algo para contar. Mãe, eu gravei tudo. Dona Conceição franziu a testa. O quê? Eu estava do lado de fora, pela janela. Eu gravei a audiência inteira pelo celular. Dá para ouvir tudo que ele falou. Tudo, mãe. Com a voz dele, do jeitinho que ele disse. O pingue da torneira continuou, mas Dona Conceição não estava mais ouvindo. Você gravou. Gravei. E tá nítido. Dá para ver ele segurando seu papel, dá para ouvir quando ele riu, dá para ouvir quando ele falou que você não sabe assinar o nome. A voz de Rafaela tremeu um pouco. De raiva, não de medo. Mãe, o que ele fez lá dentro tem nome. Isso não foi julgamento, foi humilhação pública. E eu tenho tudo gravado. Dona Conceição encostou as costas na parede do banheiro. Ficou assim por um momento, olhando para o teto descascado.
Em cabeça dela começou a trabalhar diferente. Não era mais o pensamento pesado de quem perdeu. Era outra coisa, era aquela lucidez estranha que aparece quando a situação muda de figura de repente. Rafaela, não posta nada ainda. Eu sei, mãe, eu sei, mas a gente precisa mostrar isso para alguém que entenda o que fazer com esse vídeo. Alguém que saiba usar isso direito. Tem como achar alguém assim? Eu já estou procurando desde que saí daqui. Uma pausa curta. Tem um advogado. Atende causas de graça quando vê injustiça. A menina da assistência jurídica me falou dele uma vez. Falou que ele é bravo, que não tem medo de processo difícil. O nome dele é Tarcísio. Dona Conceição fechou os olhos por um segundo. Pensou no martelo batendo. Pensou na voz do juiz dizendo o nome dela daquele jeito, como se ela fosse menos. Pensou nos 12 anos. Então liga para esse Tarcísio, ela disse abrindo os olhos. Liga agora. Ela desligou o telefone, guardou na bolsa e respirou fundo. Depois abriu a porta do banheiro, saiu para o corredor do fórum e caminhou em direção à saída com a cabeça erguida. Não era a mesma mulher que tinha entrado ali 40 minutos atrás. Não era mais. O escritório de seu Tarcísio ficava num sobrado estreito no centro da cidade, espremido entre uma lotérica e uma loja de conserto de guarda-chuvas. A placa na porta era pequena, de metal, com as letras um pouco tortas. Tarcísio Drummond, Advocacia Trabalhista. Sem floreio, sem slogan, sem foto. Rafaela tocou a campainha às 4 da tarde do mesmo dia. A porta abriu e apareceu um homem de 60 e poucos anos, camisa xadrez, com as mangas dobradas até o cotovelo, óculos fundo de garrafa, uma caneta enfiada atrás da orelha e outra na mão. Parecia mais um contador aposentado do que um advogado. Vocês são a Rafaela e a Dona Conceição? Somos, disse Rafaela. Entra. Ele se virou sem cerimônia. Eu já assisti o vídeo 2 vezes. Elas se entreolharam e entraram. A sala era pequena, quente, cheia de pilhas de papel que pareciam desafiar a gravidade. Havia uma estante inteira de livros jurídicos com post-its coloridos saindo de todos os lados, uma cafeteira velha ligada num canto, 2 ventiladores de mesa apontando em direções opostas. Seu Tarcísio se sentou, colocou os cotovelos na mesa e olhou para as duas por cima dos óculos. Vou ser direto porque não tenho paciência para rodeio. Ele apontou para o celular que Rafaela ainda segurava. O que esse juiz fez nessa audiência é grave. Não é só grosseria, não é só falta de educação, é conduta incompatível com o cargo. Tem nome, tem artigo de lei, tem procedimento. E o vídeo que sua filha gravou é uma prova sólida. Dona Conceição ficou olhando para ele. O senhor pode fazer alguma coisa com isso? Ele pegou a caneta da mão, bateu uma vez na mesa, devagar. Posso fazer muita coisa com isso. Uma pausa. Mas eu preciso que vocês confiem no processo. Não é rápido, não é simples, e o outro lado vai tentar complicar cada etapa. Ele olhou direto para Dona Conceição. A senhora aguentar? Ela pensou no espelho trincado do banheiro, no pingue da torneira, na voz do juiz. Aguento. Seu Tarcísio assentiu, como se a resposta tivesse sido suficiente. Então vamos trabalhar. Nos 3 dias seguintes, seu Tarcísio mergulhou no caso como alguém que reencontrou um propósito. Rafaela ficou ao lado dele boa parte do tempo, ajudando a organizar documentos, fazer cópias, anotar informações. Dona Conceição aparecia de manhã, ficava quanto podia antes de ir limpar a casa onde trabalhava por hora, desde que tinha sido demitida, e voltava no fim do dia para saber o que tinha sido encontrado. E foi numa dessas tardes que seu Tarcísio tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa e colocou uma folha impressa sobre a mesa. Senta aqui, Rafaela. Chama sua mãe. As duas se sentaram. Ele apontou para o papel. Gilberto Prado, o síndico que demitiu sua mãe, passou o dedo pela linha. E Armando Lacerda, o juiz. Pausa. Cunhados.
A irmã de Gilberto é casada com Lacerda há 23 anos. O silêncio durou 3 segundos. Eles são da família, disse Rafaela, com a voz baixa de quem está processando. Da família, confirmou seu Tarcísio. O que significa que o juiz nunca deveria ter aceitado presidir esse processo. Existe um impedimento legal explícito. Ele sabia. Aceitou mesmo assim. Dona Conceição colocou a mão sobre a boca. Não de surpresa. De raiva. Aquela raiva quieta, que não grita, que só aperta por dentro. Então, desde o começo o jogo estava viciado, disse seu Tarcísio. Sua mãe não perdeu porque não tinha razão. Perdeu porque o juiz do processo era parente do réu e não declarou o impedimento. Rafaela bateu a mão na mesa. Levantou. Ficou parada, olhando para o teto, respirando fundo. E dá para provar isso. Já provei. Ele empurrou outro papel para frente. Certidão de casamento da irmã de Gilberto. Nome do marido, Armando Lacerda. Número do CPF bate com o do juiz. Isso aqui é documento público. Qualquer um podia ter checado. Dona Conceição olhou para o papel por um tempo longo. Por que ninguém checou? Seu Tarcísio colocou os óculos de volta. Porque ninguém esperava que uma faxineira fosse fundo o suficiente para fazer alguém checar. Foi a primeira vez em muitos dias que Dona Conceição sentiu alguma coisa diferente de peso no peito. Não era alegria, era aquela sensação de quando uma peça encaixa num lugar que estava vazio há tempo demais. Eles passaram a noite seguinte organizando tudo. O vídeo da audiência, a certidão de casamento, os recibos de pagamento que, somados e analisados por seu Tarcísio, mostravam um padrão claro de vínculo empregatício. E um detalhe que Rafaela tinha guardado sem saber o valor. Uma foto no celular dela, tirada sem querer, numa festa de fim de ano do condomínio, 2 anos antes. Gilberto Prado e Armando Lacerda lado a lado, sorrindo, com taças na mão. Numa festa do condomínio, onde Dona Conceição tinha servido o buffet, ela estava ao fundo da foto de avental, carregando uma bandeja. Seu Tarcísio olhou para a foto por um tempo. Isso aqui vale ouro, ele disse baixinho. O plano começou a tomar forma naquela mesa pequena e quente, entre pilhas de papel e o barulho do ventilador. Eles iam protocolar denúncia formal no Conselho Nacional de Justiça. Iam apresentar o vídeo, os documentos e a foto como prova de relacionamento prévio entre juiz e réu. Iam fazer isso de um jeito que não pudesse ser ignorado. Mas na véspera de protocolar tudo, seu Tarcísio recebeu um telefonema. Ele ficou na linha por quase 10 minutos, falando pouco, só escutando. Quando desligou, ficou olhando para o telefone por um tempo. Rafaela, que estava do outro lado da mesa, percebeu a expressão dele. O que foi? Era uma colega do fórum. Ela disse que Lacerda soube que tem um vídeo circulando. Ele colocou o telefone na mesa devagar. Ele está pedindo para a área administrativa do tribunal investigar a origem da gravação, tentando enquadrar como violação de sigilo da audiência. Rafaela ficou parada. Ele pode fazer isso? Pode tentar. Seu Tarcísio pegou a caneta. Mas a audiência com partes presentes não tem sigilo absoluto. E o vídeo foi gravado de fora da sala, por uma janela em área pública. Ele anotou alguma coisa no papel. É uma tentativa de intimidar. Se a gente recuar agora, ele conseguiu o que queria. Dona Conceição, que estava ouvindo da cadeira do canto, falou sem levantar o olhar do chão. A gente não vai recuar. Seu Tarcísio olhou para ela. Não, ele disse, não vamos. Ele pegou o celular e discou um número. Marlene, ele falou quando atenderam. Você ainda está disposta a dar o depoimento? Uma pausa. Então amanhã cedo eu passo aí, porque a gente vai protocolar tudo junto. É agora ou nunca. Marlene Souza tinha 51 anos, cabelos grisalhos presos num coque e uma expressão de quem aprendeu cedo a não demonstrar o que estava sentindo. Ela era servidora do tribunal há 18 anos,
Conhecia cada corredor, cada sala, cada juiz pelo primeiro nome, e conhecia Armando Lacerda bem o suficiente para saber que o que ele tinha feito com Dona Conceição não era exceção, era padrão. Quando seu Tarcísio chegou na casa dela às 8 da manhã, ela já estava de pé, com café passado e uma pasta fina sobre a mesa da cozinha. Eu já sabia que um dia ia precisar disso aqui, ela disse, empurrando a pasta na direção dele. Seu Tarcísio abriu. Dentro havia 3 folhas impressas e uma anotação manuscrita com datas, horários e descrições curtas. O que é isso? Registro informal que eu fui fazendo ao longo dos anos. Situações que presenciei dentro do tribunal. Comentários que ele fez em audiência na frente de servidores e partes que nunca deveriam ter sido feitos. Ela tomou um gole de café. Eu nunca fiz nada com isso porque não queria perder meu emprego. Tenho filho para criar. Parou. Olhou para ele. Mas depois que eu vi o vídeo da Dona Conceição, não consegui mais ficar quieta. O que ele fez com aquela mulher foi igual ao que ele fez comigo há 4 anos. Me interrompeu na frente de um advogado e disse que eu devia voltar para varrer o corredor, porque era o que eu sabia fazer. Seu Tarcísio ficou quieto um segundo. A senhora está disposta a assinar um depoimento formal? Estou. Ela não hesitou. Já estou. Eles passaram a manhã transformando as anotações de Marlene em depoimento formal, com linguagem jurídica, datas confirmadas e assinatura reconhecida em cartório. Seu Tarcísio ligou para Rafaela às 10 da manhã com a notícia, e Rafaela transmitiu para Dona Conceição, que estava limpando um apartamento no bairro vizinho. Dona Conceição parou com o pano na mão, escutou e disse apenas: "Fala que eu agradeço muito a ela." À tarde, o escritório de seu Tarcísio virou uma central. Rafaela organizava os documentos em ordem, numerando cada página. Seu Tarcísio revisava o texto da denúncia pela 3ª vez, riscando daqui, acrescentando ali. Marlene assinou o depoimento e foi embora antes do escurecer, com a cabeça erguida e os ombros mais soltos do que quando tinha chegado. O protocolo no Conselho Nacional de Justiça estava marcado para o dia seguinte, às 9 da manhã. Mas às 8 da noite, o telefone de Rafaela tocou. Era um número que ela não conhecia. Atendeu. A voz do outro lado era masculina, tranquila demais para ser casual. "Você é a filha da Conceição?" Ela ficou na defensiva na hora. "Quem quer saber?" "Sou advogado. Fui contactado pelo Dr. Lacerda. Ele gostaria de propor uma conversa antes de qualquer protocolo. Uma composição amigável. Ele está disposto a rever o arquivamento do processo da sua mãe, garantir a indenização trabalhista integralmente, desde que o vídeo seja apagado e a denúncia não seja feita." Rafaela ficou em silêncio por 3 segundos. Depois disse: "Pode anotar o recado para o seu cliente?" "Pode falar." "Tarde demais." E desligou. Ela ficou olhando para o telefone por um momento, com o coração batendo mais rápido do que queria admitir. Depois, ligou para o seu Tarcísio e contou tudo. Do outro lado da linha, ele ficou quieto por uns 2 segundos. "Ele entrou em pânico", disse seu Tarcísio. "Quando o outro lado começa a lhe oferecer acordo na véspera, é porque sabe que o que vem é pior do que qualquer acordo. E se ele tentar sumir com algum documento? Adiantar alguma coisa para nos bloquear? Por isso a gente protocola amanhã cedo, antes que ele consiga articular qualquer coisa dentro do tribunal." Uma pausa. "Rafaela, tudo que a gente tem está documentado, assinado e salvo em 3 lugares diferentes. Ele pode tentar, mas não tem como apagar o que já está feito." Ela respirou fundo. "Tá bom, a gente se encontra lá às 8h30. Quando Rafaela contou para a mãe sobre a ligação, Dona Conceição ouviu tudo sem interromper. Ficou sentada na cama, de pijama, com as mãos no colo. Quando a filha terminou, ela só disse uma coisa: "Então ele tá com medo." "Tá, mãe."
Dona Conceição assentiu devagar, como se aquilo confirmasse algo que ela já sentia. Bom. Apagou a luz e deitou. Na manhã seguinte, às 8h30 em ponto, as duas desceram do ônibus em frente ao Conselho Nacional de Justiça. Seu Tarcísio já estava na calçada, pasta na mão, camisa xadrez, óculos fundo de garrafa. Olhou para as duas e fez um gesto simples com a cabeça. Era a hora. A sessão do Conselho Nacional de Justiça não era aberta ao público em geral, mas a sala estava cheia do mesmo jeito. Havia conselheiros, assessores jurídicos, 2 representantes da corregedoria e um grupo de advogados que acompanhavam o caso por interesse da OAB regional. Do lado de fora, no corredor, jornalistas esperavam com gravadores e blocos de anotação. O vídeo tinha vazado 3 dias antes. Não foi Rafaela quem postou. Foi um servidor anônimo do próprio tribunal que tinha recebido o arquivo por mensagem e decidido que aquilo não podia ficar guardado. Em 72 horas, o vídeo tinha acumulado mais de 2 milhões de visualizações. A frase do juiz virou manchete. Essa aqui não sabe nem assinar o nome. Dr. Armando Lacerda entrou na sala com o mesmo passo de sempre. Terno escuro, gravata vinho, cabelos penteados com precisão. Ao lado dele, seu advogado particular, um homem alto com uma maleta de couro que devia custar o salário mensal de Dona Conceição. Ele cumprimentou os conselheiros com uma inclinação discreta da cabeça. Sentou. Arrumou os papéis na frente dele com calma. E quando o presidente da sessão abriu a palavra para ele, Dr. Armando Lacerda falou como quem está acima de qualquer suspeita. Senhores conselheiros, eu quero, antes de tudo, agradecer a oportunidade de esclarecer o que foi, infelizmente, uma distorção grosseira de um momento tirado de contexto. Ele abriu as mãos sobre a mesa. O que se vê naquele vídeo é um magistrado no exercício da sua função, conduzindo uma audiência dentro dos parâmetros legais, questionando a validade de documentos irregulares apresentados por uma das partes. Nada mais do que isso. Ele fez uma pausa calculada. O que não se vê no vídeo é o histórico completo do processo. Não se vê que a ação foi protocolada sem embasamento jurídico suficiente. Não se vê que os documentos apresentados pela requerente eram inconsistentes e sem validade probatória. E não se vê que minha conduta foi em todo momento técnica e impessoal. Ele se recostou levemente na cadeira. Compreendo que o ambiente das redes sociais favorece interpretações emocionais, mas este conselho, eu tenho certeza, sabe distinguir entre uma narrativa construída para viralizar e uma realidade jurídica complexa. Ele olhou para o presidente da sessão com uma segurança que só vem de quem nunca foi questionado de verdade. Estou à disposição para qualquer esclarecimento, mas que fique registrado. Não errei. Cumpri minha função. Seu advogado assentiu ao lado, satisfeito. Na outra extremidade da mesa, seu Tarcísio não tinha mudado de expressão uma única vez. Quando chegou a vez dele, ele se levantou devagar, abriu a pasta e colocou 3 documentos sobre a mesa, de forma que todos pudessem ver. Vou ser breve, ele disse, porque os documentos falam por si. Ele apontou para o primeiro. Este é o extrato de processos presididos pelo Dr. Armando Lacerda nos últimos 5 anos. Nele, marcado em amarelo, estão os processos nos quais Gilberto Prado, síndico e réu na ação da Dona Conceição, figurou como parte ou como representante de terceiros. Ele olhou para os conselheiros. São 4 processos. Em todos os 4, a decisão favoreceu Gilberto Prado, ou sua parte. Em nenhum deles, o Dr. Lacerda declarou impedimento ou suspeição. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado de Dr. Armando se inclinou para o cliente e sussurrou algo. O juiz ficou quieto, com a expressão controlada, mas os dedos tamborilaram uma vez sobre a mesa. Seu Tarcísio não parou. Este segundo documento é uma certidão de casamento.
Ele pausou um segundo. A irmã de Gilberto Prado é casada com Armando Lacerda há 23 anos. São cunhados. Esse fato, por si só, gera impedimento legal automático e obrigatório, segundo o artigo 144 do Código de Processo Civil. O doutor Lacerda sabia e presidiu o processo mesmo assim. O murmúrio aumentou. O advogado do juiz se levantou. Meritíssimo, esse documento não foi incluído nos autos com antecedência suficiente para... Foi protocolado junto com a denúncia, disse seu Tarcísio, sem elevar a voz. Está nos autos desde o primeiro dia. Está na pasta de cada conselheiro presente nessa sala agora. Um dos conselheiros abriu a pasta, folheou, parou na página, olhou para o outro ao lado. O outro já tinha encontrado a mesma página. Dr. Armando Lacerda olhou para a mesa. Seu Tarcísio colocou o terceiro documento. E este é o depoimento assinado de Marlene Souza, servidora do tribunal há 18 anos, descrevendo outras situações em que o Dr. Lacerda usou linguagem degradante com partes e funcionários dentro do tribunal. Ele olhou direto para o juiz pela primeira vez desde que tinha começado a falar, incluindo uma situação há 4 anos em que disse à própria Marlene que ela devia voltar a varrer corredor porque era o que ela sabia fazer. O silêncio que veio depois disso era diferente de todos os outros silêncios daquela história. Era o silêncio de quando uma estrutura inteira range antes de desabar. O presidente da sessão tirou os óculos e colocou sobre a mesa. Não disse nada por um momento. Ficou olhando para os documentos espalhados na frente dele, com a expressão de quem está somando números que não queria ver chegando àquele resultado. À sua direita, uma conselheira de cabelos curtos e voz que até então não tinha aparecido na sessão, se virou para o assessor ao lado e pediu alguma coisa em voz baixa. Ele saiu da sala rapidinho e voltou com uma pasta fina. Ela abriu, leu, fechou. E ficou olhando para Armando Lacerda com uma expressão que não precisava de palavras. No canto esquerdo da mesa, um conselheiro mais velho, de barba branca e paletó cinza, pegou o depoimento de Marlene e leu pela segunda vez. Devagar, parando em trechos. Seu rosto não demonstrava indignação. Demonstrava algo pior: reconhecimento. O reconhecimento de quem percebe que devia ter visto aquilo antes. Um dos advogados da OAB regional, sentado na segunda fileira, abriu o aplicativo do celular e começou a digitar. Não de forma discreta, de forma deliberada. O advogado de Dr. Armando percebeu o clima antes do próprio cliente. Conselheiros, ele se levantou com urgência controlada. É importante contextualizar que um depoimento isolado de uma servidora, sem corroboração... A corroboração, disse seu Tarcísio, sem se levantar. Há o vídeo, há 4 processos com padrão de favorecimento, há a certidão de casamento e há o fato de que o Dr. Lacerda, ao ser contactado na véspera desta sessão por intermédio do seu representante, ofereceu acordo financeiro à dona Conceição, em troca do cancelamento desta denúncia. A sala inteira virou para o juiz ao mesmo tempo. Era aquele tipo de movimento que não acontece de forma coordenada. Acontece porque todo mundo chega à mesma conclusão no mesmo segundo. Dr. Armando Lacerda abriu a boca. Fechou. O advogado dele colocou a mão no braço do cliente num gesto que queria dizer: não fala nada agora. Mas o silêncio do juiz já tinha falado por si. Na segunda fileira, o advogado da OAB ainda digitava. Do lado de fora, no corredor, um dos jornalistas encostou o ouvido na porta. A conselheira de cabelos curtos falou pela primeira vez em voz alta. Dr. Lacerda, o senhor tem algo a acrescentar antes que esta sessão prossiga? Ele olhou para ela. Por um segundo, dava para ver o que estava acontecendo por trás dos olhos dele. O cálculo. A tentativa de encontrar uma saída que ainda existisse. A percepção lenta e devastadora de que não existia nenhuma.
Eu gostaria de consultar meu advogado antes de... Já consultou, disse ela, durante os últimos 20 minutos em que seu advogado falou por você. Ela fechou a pasta na frente dela. Agora eu estou perguntando ao senhor. O silêncio durou 4 segundos. Armando Lacerda não respondeu. E esse silêncio foi a resposta. O advogado de Dr. Armando pediu uma suspensão de 15 minutos. Foi concedida. Os dois saíram pela porta lateral com passos rápidos. Nos 15 minutos seguintes, do lado de fora da sala, quem passava pelo corredor podia ouvir a voz do advogado em tom urgente e baixo, e o silêncio do juiz do outro lado. Quando voltaram, algo tinha mudado na postura de Dr. Armando Lacerda. Não era mais o homem que tinha entrado naquela sala 40 minutos antes. A gravata continuava no lugar. O terno continuava impecável. Mas os ombros tinham descido 2 centímetros. Os olhos não encontravam os de ninguém. O advogado dele tomou a palavra. Após consulta com meu cliente e levando em conta os documentos apresentados, o Dr. Lacerda reconhece que deveria ter declarado impedimento no processo em questão, dado o vínculo familiar com o réu. Esse foi um erro procedimental que ele lamenta. Erro procedimental. Seu Tarcísio escreveu as 2 palavras no canto do papel, na frente dele, e colocou a caneta de lado. A conselheira de cabelos curtos se inclinou levemente para frente. Um erro procedimental não explica a conduta verbal documentada no vídeo. Não explica o padrão de 4 processos favorecendo a mesma parte. E não explica a tentativa de acordo na véspera desta sessão. Ela olhou para o presidente da sessão. Eu tenho uma proposta de encaminhamento. O presidente assentiu. Ela abriu a pasta. Afastamento cautelar imediato do Dr. Armando Lacerda das funções jurisdicionais, pendente investigação disciplinar completa pela Corregedoria. Abertura de processo administrativo por descumprimento do artigo 144 do CPC, por conduta incompatível com o cargo e por tentativa documentada de obstrução de denúncia. Ela fechou a pasta. E encaminhamento do caso da requerente Conceição para novo julgamento perante juiz, sem qualquer impedimento. Silêncio. O presidente olhou para os outros conselheiros. Recebeu acenos. Aprovado. O martelo bateu. Não o martelo de Armando Lacerda. O martelo de outro tribunal, com outro significado. Dr. Armando Lacerda ficou sentado por um momento depois que todo mundo começou a se levantar. O advogado dele recolheu os papéis em silêncio. Nenhum dos conselheiros se aproximou. Nenhum dos advogados da OAB. Nenhum assessor. Ele se levantou sozinho, ajeitou o paletó por hábito e caminhou em direção à porta. No corredor, os jornalistas avançaram com gravadores e câmeras. Ele não parou. Abaixou a cabeça e continuou caminhando, cercado de perguntas que não respondeu, passando por rostos que ele tinha ignorado a vida inteira e que agora tinham todos os motivos para não ignorar o dele. Dentro da sala, Dona Conceição ficou sentada. Seu Tarcísio fechou a pasta devagar, olhou para ela e disse apenas: "Acabou." Ela assentiu. Rafaela estava ao lado e segurou a mão da mãe. Não disse nada. Não precisava. Dona Conceição olhou para a mesa vazia do outro lado, onde Armando Lacerda tinha sentado com toda a sua certeza de que o mundo pertencia a quem tinha diploma na parede e martelo na mão. Depois, olhou para as próprias mãos. As mãos que não sabiam escrever o nome, que tinham passado 12 anos segurando vassoura, balde, pano de chão. Ela respirou fundo. E por dentro, muito quieto, alguma coisa que tinha ficado apertada por tempo demais, finalmente afrouxou. Elas saíram do Conselho Nacional de Justiça às 11h40 da manhã. O sol batia forte na calçada. Um daqueles sóis de meio-dia que não pede licença. Dona Conceição parou no primeiro degrau da escada, fechou os olhos por um segundo e deixou o calor pousar no rosto. Rafaela ficou ao lado dela sem pressa, sem falar nada. Seu Tarcísio desceu atrás das duas, pasta debaixo do braço,
e parou ao lado delas. Eu vou precisar de vocês na semana que vem para acompanhar o encaminhamento para o novo juiz, ele disse com a voz prática de sempre. Mas hoje não precisa pensar nisso. Dona Conceição abriu os olhos e olhou para ele. Seu Tarcísio. Pode falar. Obrigada. Ela disse a palavra de um jeito simples, sem drama, sem discurso. Do jeito que se agradece quando o agradecimento é de verdade. Por tudo. Ele assentiu, desviou o olhar por um segundo, como quem não sabe muito bem receber esse tipo de coisa, e disse: foi um prazer trabalhar num caso que valia a pena. Depois desceu a escada, acenou com a mão sem virar e sumiu na calçada. Rafaela passou o braço pela mãe e as duas caminharam devagar em direção ao ponto de ônibus. Não celebraram, não tiraram foto, não choraram de alegria, andaram juntas, e isso foi suficiente. 3 semanas depois, o processo de Dona Conceição foi julgado por uma juíza nova, sem nenhum vínculo com Gilberto Prado. Em 2 dias de análise, a decisão saiu. Vínculo empregatício reconhecido, indenização integral deferida, incluindo os 12 anos de FGTS não depositado, as férias não pagas, o 13º de cada ano e a multa rescisória. O valor total que Gilberto Prado foi obrigado a pagar deu para Dona Conceição respirar por um tempo. Quanto a Armando Lacerda, o afastamento cautelar virou definitivo 2 meses depois. A Corregedoria concluiu a investigação, confirmou o impedimento doloso e a conduta incompatível com o cargo. Ele perdeu a toga, perdeu o gabinete, perdeu o salário. Saiu do tribunal pela última vez numa tarde de quarta-feira, sem cerimônia, com uma caixa de objetos pessoais e nenhuma câmera esperando do lado de fora porque, diferente da entrada, a saída não interessava mais a ninguém. Gilberto Prado pagou a indenização e ficou quieto. Não tinha muito o que fazer. O nome dele tinha aparecido em manchete junto com o do cunhado, e os moradores do condomínio convocaram uma assembleia e o destituíram do cargo de síndico no mês seguinte. Dona Conceição não acompanhou nada disso de perto. Ela tinha outras coisas na cabeça. Na primeira segunda-feira, depois que o dinheiro da indenização caiu na conta, ela acordou cedo, como sempre, tomou café, colocou a bolsa no ombro e saiu. Mas não foi limpar a casa de ninguém. Foi até uma escola de educação de jovens e adultos a 8 quarteirões de casa. Uma escola pequena, com paredes coloridas e um jardim de plantas em garrafas PET na entrada. Ela entrou, pediu para falar com a coordenadora e disse que queria se matricular. A coordenadora, uma mulher jovem de óculos redondos, olhou para ela com um sorriso genuíno, sem surpresa, sem pena, sem aquele olhar de quem acha que está fazendo um favor enorme. Quando a senhora quer começar? Hoje, se puder. E começou. As primeiras semanas foram difíceis de um jeito que ela não esperava. Não era difícil de aguentar. Era difícil de um jeito emocionante, daquele jeito que aperta o peito porque você percebe que está aprendendo algo que deveria ter aprendido há muito tempo e que ainda dá tempo. Ela errava as letras, confundia sons, pedia para a professora repetir mais de uma vez a mesma coisa e sentia vergonha por 2 segundos antes de lembrar que a vergonha não servia para nada ali dentro. Os colegas de turma tinham 17, 30, 45 anos. Um senhor de 62 que tinha trabalhado a vida inteira como carregador de feira e nunca tinha tido escola. Uma moça de 23 que precisava aprender a ler para conseguir a habilitação. Uma dona de casa que queria ler as histórias para a neta sem precisar inventar. Nenhum deles perguntou por que ela tinha demorado tanto. Porque nenhum deles precisava explicar. Numa tarde de quinta-feira, 6 semanas depois do primeiro dia, a professora pediu que cada um escrevesse o próprio nome no caderno. Só o nome. Dona Conceição pegou o lápis. Ficou olhando para a linha em branco por um momento. Depois começou. C. Devagar. A letra saiu torta, mas saiu. E. Um pouco melhor. I. C.
Ah, ela ficou olhando para as letras por um tempo longo. O nome dela, com letra, escrito pela mão dela, sem precisar do dedo, sem precisar pedir para ninguém. Rafaela estava esperando do lado de fora quando a aula terminou. Dona Conceição desceu a escada, abriu a bolsa e tirou o caderno. Abriu na página certa e mostrou para a filha sem dizer nada. Rafaela olhou e o queixo dela tremeu. Nenhuma das duas falou por um tempo. Depois, Rafaela fechou o caderno com cuidado, devolveu para a mãe e disse: "Vamos jantar fora hoje, mãe. Você escolhe o lugar." Dona Conceição guardou o caderno na bolsa, ajeitou a alça no ombro e sorriu. Foi o primeiro sorriso tranquilo em muito tempo. Essa história me deixou sem chão. Não pelo julgamento, não pela queda do juiz, mas pelo caderno, por aquelas 5 letras escritas por uma mulher de 54 anos que o mundo inteiro tinha convencido de que ela não tinha lugar para ocupar. E talvez você saiba bem o que é isso. Talvez você nunca tenha pisado dentro de um tribunal, mas conheça por dentro aquela sensação que a Dona Conceição carregou por 12 anos, a de estar presente e mesmo assim ser ignorada, a de fazer tudo certo, cuidar de todo mundo, segurar a casa inteira nas costas e ainda assim se sentir invisível dentro das próprias paredes. Eu converso com muitas mulheres aqui no canal. E quase todas me dizem a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Que se sentem sozinhas mesmo com a casa cheia. Que ninguém percebe quando o coração delas está cansado. Que aprenderam, como a mãe da Conceição ensinou, a trabalhar, agradecer e seguir em frente. Mesmo quando, por dentro, alguma coisa já estava apertada havia tempo demais. E é à noite que isso pesa mais, não é? Quando a casa silencia, quando todo mundo já dormiu, e você fica ali, sozinha com os seus pensamentos, com tudo o que não disse, com tudo o que ninguém te perguntou. Foi pensando em você, exatamente nessas noites, que eu preparei uma coisa com muito carinho. Eu gravei com a minha própria voz 7 áudios para você ouvir antes de dormir, um para cada noite da semana. Não é curso, não é palestra, não é nada disso. É só companhia. É como se, no fim do dia, você colocasse o fone, fechasse os olhos e tivesse alguém do seu lado dizendo baixinho que você não está sozinha, que a sua dor é vista, que o seu valor não acabou com o tempo. São áudios para acalmar o coração, para descansar a mente, para as noites mais difíceis. Aquelas em que você se sentiu humilhada, esquecida ou só cansada de ser forte sozinha. Junto deles vai também um pequeno livro de leitura simples e letras grandes. Quando a casa está cheia, mas o coração está sozinho, além de orações suaves para começar a manhã e mensagens curtas para confortar o coração nos dias pesados. Eu chamei tudo isso de companhia guiada do coração. Porque é isso que ele é, uma presença, uma companhia para as suas noites. Muitas mulheres aqui me dizem que esses vídeos já são, para elas, uma forma de companhia. E esse material nasceu desse carinho, para poder estar com você mesmo depois que o vídeo termina. Tudo isso por apenas R$ 19,90. O link está no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Se isso fizer sentido para você, se você sentir que o seu coração também merece um pouco de acolhimento nas noites silenciosas, ele vai estar ali, esperando, sem pressa nenhuma. E saiba que essa pequena ajuda também é o que permite que esse canal continue trazendo histórias como a da Dona Conceição. Antes de você ir, deixa um like se essa história tocou o seu coração. Se inscreve para continuar comigo nas próximas. E me conta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu gosto de saber por onde andam os corações que me acompanham todas as noites.